Finalmente, o autor do PET criou vergonha na cara e parou de ficar sugerindo aqueles podcasts ignorantes e idiotas que eu tanto reclamei para a Secretaria de Estado de Educação. Finalmente, agora nós temos um PET feito com seriedade, né? Eu gostei muito. Não sei se você gostou, quer deixar seu comentário aí? Deixa, né? Pra gente poder discutir sobre isso. O tema dessa semana é o conceito de Estado e a filosofia política moderna. Quando se fala em idade moderna, em filosofia, você está falando de um período que começou no final da Idade Média ou depois da Idade Média. O conceito de Estado na filosofia moderna já foi tema de uma das nossas aulas. Então eu não vou me repetir, até porque eu já gravei uma aula sobre isso. Então você vai assistir esse meu vídeo aqui a partir do minuto 3 e 35 segundos, certo? Vou deixar escrito aqui, do 3 e 35 ao 12 e 26. Esse intervalo de mais ou menos 8 minutos é o que eu explico sobre Hobbes e sobre Rousseau, que é o tema da nossa aula de hoje. Então você assiste esse vídeo aí que eu já fiz, certo? E volta aqui pra gente falar sobre as atividades dessa semana. Em resumo, o que o autor do PET está falando, através de um texto do Silvio Galo, ele vai falar sobre a diferença entre o modo de concepção do Estado hobbesiano e o de Rousseau. Então ele vai comentar duas formas de compreensão do conceito de Estado durante a filosofia moderna, que são muito famosas e que são a de Hobbes, Thomas Hobbes, e a de Rousseau, a que você viu no vídeo que eu falei, né? Existem outras, claro, né? O liberalismo de John Locke, mas a gente não vai tratar disso nessa aula de hoje. A principal diferença entre os dois que você precisa compreender é que Hobbes acredita que o ser humano naturalmente, ou melhor dizendo, na natureza, ele é mau. Isso para Hobbes. O ser humano tem uma natureza ruim. Sendo assim, a natureza do ser humano, ela é conflitante. Então olha só, quando você tem interesses conflituosos de pessoas ruins por natureza, você precisa de algo que coloque ordem nesses interesses para não virar uma guerra de todos contra todos, certo? Essa entidade responsável pela ordem entre o conflito individual é o Estado, para decidir quando a gente tiver nossos conflitos. Então, o Estado é uma coisa boa, ele põe ordem naquele caos que é a natureza humana. Para Rousseau, isso é diferente, a natureza humana é boa, ele fala até do bom selvagem, o que me faz lembrar muito do Aldous Huxley, né, no Brave New World. Então a natureza humana é ótima, né, ela é muito boa, e naturalmente você não é mau. Você, pelo contrário, Rousseau chama a natureza humana, de uma maneira muito ambígua, de piedosa. A natureza humana, ela é voltada para a caridade, para fazer o bem. Então olha a diferença. O Estado, ou melhor dizendo, a sociedade, ele vem, contrariamente ao que disse Hobbes, para corromper essa natureza benéfica ou benévola do ser humano, né? Para Hobbes o Estado é bom, coloca fim nos conflitos. Para Rousseau o Estado é mau, porque ele conspurca, né? Ele faz com que a natureza humana boa ela seja desvirtuada e comece a ter todos os vícios que a sociedade tem, né? Rousseau acredita que a causa dos males da sociedade é a própria propriedade privada. Então ele acha que todos os problemas vêm da propriedade privada. Por exemplo, quando lá em estado de natureza uma pessoa decidiu marcar um pedaço de terra e falar isso que é meu, e ele encontrou pessoas fracas o suficiente para falar não, realmente é dele, e aí começou todo o problema, todo o malefício e todas as desigualdades que existem entre os seres humanos. Ora, se você estudou um pouquinho disso em sociologia, você sabe que é praticamente isso que Marx vai dizer depois, né? Um século depois, 1850. Feito esse breve resumo, e acreditando que você assistiu esse vídeo que eu sugeri, nós vamos então agora para as atividades. A primeira questão vai perguntar
Se segundo Rousseau, para que o homem viva conforme a sua natureza boa, livre e feliz, o que é preciso fazer? É preciso tirar ele totalmente da sociedade? Não, porque isso é impossível. Ninguém pode ser retirado totalmente da sociedade, certo? Então, o que parece ser o correto, embora no texto não diga isso? Isso é uma falha, né? No texto você não encontra isso. Eu sei porque eu estudei outras coisas do Rousseau. Então, olha só, para o Rousseau, para que o homem possa viver segundo a sua natureza dentro da sociedade, ele precisa da educação. Então é a educação que vai corrigir e impedir esses vícios que a sociedade traz para o homem, através da propriedade privada e através das desigualdades sociais. Como ela faz isso? Para Rousseau, é preciso criar a criança da maneira mais natural possível, né? Então deixar ela descobrir as coisas por ela própria, tentar não inculcar nela todos os malefícios e todos os vícios da sociedade. Isso é possível? Né? Essa é só uma outra discussão, eu tenho que me segurar aqui para não fazer minhas críticas, porque o que importa agora é você entender que a resposta certa é aquela que fala que a educação pode impedir e corrigir os malefícios da sociedade em Rousseau. A segunda questão é a diferença entre o Estado para Hobbes e o Estado para Rousseau. Acabei de explicar e expliquei também naquele vídeo. Assiste de novo aí e responde a questão, beleza? Também já comentei sobre isso aqui. A questão 3 está perguntando para você identificar no texto, para Rousseau, onde começa o problema da desigualdade entre os homens. Ora, o problema da desigualdade entre os homens começa a partir do momento em que a sociedade é estabelecida. E a sociedade é estabelecida juntamente com a propriedade privada. Então, quando alguém no meio selvagem que se encontra, né, na natureza, né, imagina aí um índio, eu sempre imagino assim, naqueles nômades, né, da pré-história, eles estão ali vivendo e um deles, o mais forte deles, então vou fazer um parênteses aqui, porque Rousseau em nenhum momento vai dizer que você é igual a outra pessoa na natureza. Então, presta atenção no seguinte, nós não estamos falando aqui numa desigualdade natural, porque isso é óbvio. Olha para as pessoas que você tem contato ao longo do dia para você perceber como é que nós somos diferentes. Um é mais forte, um é mais rápido, um é mais fraco, um é mais lento. Isso é natural, né? Isso é natural. O problema é a desigualdade social. Então a desigualdade social começa quando alguém mais forte, na natureza, decide fazer um pedaço de terra onde, sei lá, tinha uma nascente que ele podia se estabelecer, e ele fala, isso aqui agora é meu, num lugar onde tudo era de todos. E aí ele encontrou pessoas fracas que não podiam lutar contra ele e falou, não, deixa o cara quieto. Então a partir desse momento, ficou estabelecida a propriedade privada e começou a existir a sociedade para Rousseau, com todos os malefícios e os vícios que ela traz para o homem em seu estado de natureza. Então agora que você já sabe qual que é a proposta do Rousseau para a sociedade, né, de um contrato social, mas que esse contrato social ele é um mal necessário, vamos dizer assim, porque a natureza do ser humano era ótima quando não existia sociedade, não existia propriedade privada. Agora, no entanto, a gente tem uma série de questões, problemas e desigualdades que não haveria em estado de natureza, certo? Essa é a proposta do Rousseau. Então, a questão 4 está te perguntando, você acha que essa forma de compreensão ela é aplicada em nossa sociedade hoje? Nós elegemos um prefeito através de um contrato. Nós votamos e falamos, eu acho que esse é melhor. E como a maioria ganhou, certo? Mesmo que outras pessoas não tenham concordado. Então, de certa forma, o contratualismo e a questão da desigualdade social, principalmente hoje, depois do capitalismo, ela é patente, né? Se você não vê, você tem algum problema mental. Se você não consegue ver isso. Quando eu digo isso mental, eu quero dizer de inteligência, né? Se você não vê problema na nossa sociedade hoje. Mas eu gostaria de trazer para vocês algumas questões para te ajudar a refletir sobre isso. Porque, ora, é um lugar comum, é senso comum,
É quase que um império do politicamente correto você falar da sociedade desigual. Ah, meu Deus, a culpa é da sociedade, a culpa é do sistema. Se não fosse o sistema, todos seriam bonzinhos. No mundo não existe lugar para todo mundo feliz. Sinto te informar. Então eu trouxe algumas questões para você pensar sobre isso. Sobre a ideia de que a sociedade é causa de todos os males que existem hoje, né? Ou da propriedade privada é a causa de todos os males que existem hoje. Então olha só, uma das questões. Será que todos os males que existem hoje na sociedade vêm da ideia da propriedade privada? De algo ser meu? Ou de eu ter algo e outra pessoa não ter? O avanço tecnológico da sociedade não trouxe nada de bom para nós? Será que de fato nós viveríamos melhor em um estado de natureza? Né? Sem os avanços da sociedade? Será? Será que nós somos todos de fato bonzinhos por natureza? Ou será que não é o contrário? Será que se no estado de natureza a gente mataria, a gente estupraria, guerrearia, faria tudo para ter os nossos desejos, como diz Hobbes? Ou será que não? Será que é a desigualdade trazida pela sociedade que nos tornou pessoas más? Agora, se o contratualismo de fato faz sentido, de acordo com Hobbes e de acordo com Rousseau, será que, pensa você aí, será que você participa efetivamente da realização diária da sociedade hoje? Será que a sociedade hoje depende da sua participação? Você ajudou a construir efetivamente, você botou a mão na massa, você falou, você dialogou, você disse o que pensava para construir a sociedade de hoje? A sociedade em que você vive? Você participa da construção dela? Você fala algo quando você vê que algo está errado? Você não é omisso? Pensa aí com você. Será que de fato você faz isso? Será que se você fizesse isso, a sociedade seria menos desigual ou mais desigual? Muito bem, gente. Essa foi a nossa aula dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Então, bons estudos e até a próxima semana.